meu Senhor, olhar profundo do meu coração e ver se existe dentro dele uma razão pra te fazer entristecer por mim. E guia-me até o fim da vida que tu queres que por ti eu vá viver, e do caminho até sozinho eu possa crer que tem um Deus que não me larga a mão. E leva-me com todo amor na direção. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que me tenhas esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação.
Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa irrepreensível e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Ouçamos as boas novas.
Agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo.
A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. E é isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas.
O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que me enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O texto que nós acabamos de ler está na sequência da chamada multiplicação dos pães. Quem tem acompanhado os cultos da igreja que são disponibilizados no YouTube deve ter percebido que nós falamos desse texto no culto da semana passada. E agora, nesse texto, nós encontramos logo na sequência Jesus passando para o outro lado do lago, e aí quando ele chega lá, as pessoas o procuram, perguntando como é que ele chegou lá tão rápido, e ele recebe aquelas pessoas de uma forma um pouco estranha, porque Jesus dá a entender que, mesmo tendo passado por aquela situação da multiplicação dos pães, que nós falamos na semana passada, que devia ser muito mais entendida como a partilha dos pães, em nenhum momento você vai encontrar naquele texto a expressão multiplicar, mas sim a partilha, não é? Mas aí nós encontramos nesse texto, Jesus parece não estar muito entusiasmado com o fato das pessoas estarem indo atrás dele e questionando a Jesus sobre o que ele tinha feito. A impressão que nós temos quando lemos esse texto é que Jesus está um pouco desconfiado do interesse deles. Eu gosto sempre de lembrar de uma expressão que aparece tanto em Pedro como também em Tiago. Os dois, nas suas cartas, fazem menção de um texto que está lá em Provérbios, e eles fazem uma adaptação e dizem assim, tanto Pedro quanto Tiago dizem assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já deve ter visto esse versículo, não é? Aqui a impressão que dá é que Jesus está fazendo algo semelhante. Ele está resistindo não ao soberbo, mas ao interesseiro. E ele vai deixar claro que as pessoas estão procurando a sua presença não por causa do milagre em si, não por causa do significado daquilo, mas sim pelo fato de terem recebido alguma coisa. E aí nós temos algo que é muito comum nos nossos dias. Hoje nós temos igrejas inteiras que pregam exatamente isso. Se você quer isso e aquilo, vem aqui que você vai conseguir. Exatamente o oposto do que nós encontramos na atitude de Jesus. Ele diz: olha, vocês não estão entendendo, vocês estão me procurando porque vocês acabaram de comer o pão e ficaram saciados. Vocês não estão entendendo o significado daquele sinal. E essa expressão sinal que aparece aí no texto, a nossa tradução, a tradução que nós usamos aqui, usa a expressão milagre em vez de sinal, o que é até melhor, porque é justamente o significado daquela palavra. Mas no Evangelho de João, a palavra sinal, ela tem o significado de algo que traz como se fosse uma parábola. Eu faço isso, mas ela tem um significado mais amplo. Não é só o fato, mas eu quero te ensinar alguma coisa, como acontece com a maioria das parábolas, né? Nas parábolas você encontra Jesus fazendo justamente isso. Ele conta uma historinha e o sujeito olha e fala: entendi o que ele quis dizer, mas não é a historinha que é importante, e sim o significado que ela traz. E por isso que nas parábolas você sempre tem a ideia de que algum aspecto do reino de Deus está sendo explicado. E o que Jesus faz aqui é dizer: vocês não entenderam o milagre. O milagre tinha um significado, tinha um objetivo, e vocês estão dando valor para a parte visível do milagre, né? O fato de poder comer e saciar a fome, mas não estão percebendo o significado verdadeiro daquele milagre, daquele sinal, né? Precisava ser entendido mais do que simplesmente
ser saciado na sua fome. E então Jesus praticamente repreende aquelas pessoas, dizendo: olha, vocês não entenderam, vocês estão me procurando porque vocês acabaram de comer. E aí então ele faz uma convocação. Ele diz: vocês não devem trabalhar pelo pão que sacia apenas a fome, vocês devem trabalhar para alcançar a comida que subsiste para a vida eterna. E aqui começa a grande complicação. O que é isso? O que é esse pão que subsiste para a vida eterna? E veja, quando Jesus diz que eles não entenderam, ele não está dizendo que não é importante a sobrevivência, a subsistência. É claro que todos precisamos de alimento, não é? Ele não está desvalorizando, ele está mostrando que o sinal, que o milagre que ele havia feito tinha um sentido mais amplo do que apenas saciar a fome. Então, essa ideia de alcançar a comida que subsiste para a vida eterna mostra que Jesus explica para eles o verdadeiro significado do seu milagre. E qual é esse significado? Jesus deixa claro para todos aqueles seus ouvintes, para aqueles que o questionavam, e vocês vão perceber aí no texto, que eles perguntam para Jesus: mas espera aí, então o que é que nós temos que fazer? Eles entenderam, pelo menos em parte, o que Jesus estava dizendo. Quer dizer que não é só comer? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso? E aqui nós temos que perceber que há respostas muito variadas que as igrejas dão para o que tem que fazer para alcançar o pão que desce do céu. Vou te dar exemplo aqui, pelo menos 2 exemplos diferentes. Se você conversar com um espírita, o que ele vai dizer para você? Se você quer realmente ter uma vida exemplar e ser aquele sujeito que deveria ser, você precisa praticar boas obras, não é? Quanto mais boas obras você pratica, mais você vai acumulando crédito para então você chegar à perfeição. Não é isso que Jesus está falando. Mas existe uma versão que nós conhecemos muito bem e que é muito comum nas igrejas, que é a versão fundamentalista do que se deve fazer para agradar a Deus. Isso é muito comum nas igrejas hoje em dia. Você precisa frequentar a igreja, contribuir com a igreja, ler a Bíblia, fazer oração, ser bonzinho, ser honesto. Já viu aquela lista? Cada igreja faz a sua, né? Tem uma lista. Se você fizer tudo isso aqui, então lá no final do dia, Deus vem e diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Não fez nem o que devia. Essa deveria ser a resposta verdadeira, né? Na prática, o que nós estamos querendo dizer? É que nós buscamos, como igreja, e isso faz parte da tradição das igrejas, nós buscamos uma solução do que nós temos que fazer para agradar a Deus. E aí vem Jesus e diz: e não é nada disso. Não é acumular boas obras como pensam os espíritas, e também não é fazer esse monte de coisa que as igrejas colocam para as pessoas, como se fosse um tipo de ação para que mova Deus, né? Eu faço isso e então Deus se vê obrigado a me abençoar, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço oração, porque eu frequento a igreja, porque eu sou honesto no trabalho e tal e coisa, né? Aí Jesus vem e diz assim: não é isso aí não. Sabe o que vocês precisam entender? Primeiro, o pão é dado por Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não têm participação ativa em receber a graça que vem de Deus, que é a vida do próprio Jesus Cristo. Nós não temos participação nisso. E se alguém disser assim: não, mas espera aí, eu faço a minha parte, eu sou isso, eu sou aquilo, não entendeu a graça. A graça é justamente essa realidade de perceber que o pão que desce do céu, e Jesus vai dizer lá no finalzinho do texto, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. E portanto, nós precisamos entender que a própria vinda de Jesus, a sua vida, a sua entrega na cruz por nós, é fruto da graça de Deus. Nós não fizemos nada para alcançar isso.
nós só recebemos. Nós somos apenas aquele que recebe um presente. Agora pensa o seguinte: você recebe um presente que não pode ser maior, não existe nenhum outro presente que possa ser maior do que esse. A salvação dada por Jesus Cristo. Aí você fala assim: ah, muito bem, então já que Deus me deu esse presente tão grande, agora o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer tudo certinho para merecer o presente. Não, você já recebeu o presente. Não tem que fazer nada para manter o presente. Não tem que fazer nada para continuar sendo presenteado. E isso é que é graça. A graça se revela justamente no fato de nós continuarmos sendo não merecedores. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos, né? Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Jesus Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, continua não existindo nada em nós para dizer: eu tenho algum mérito, eu tenho alguma coisa para apresentar diante de Deus. Não temos absolutamente nada. E aí então nós vamos encontrar Jesus dizendo: o que é que vocês precisam fazer? Precisam reconhecer a Jesus Cristo como o enviado de Deus, como o presente que foi dado pelo próprio Deus para todo aquele que crê. E aí as pessoas que estavam com Jesus vão reagir àquilo que Jesus fala. Eles falam para Jesus assim: como é que o senhor vai provar isso que o senhor está falando? Qual é a legitimidade disso que o senhor está dizendo aí? O senhor tem prova disso que você está fazendo? Hoje está na moda, né? Está cheio de gente falando que tem prova e depois não apresenta coisa nenhuma, não é? Pois é, aqui é exatamente isso que eles perguntam para Jesus: qual é a evidência que o senhor tem de que é o pão que desceu do céu? O que é que comprova? E Jesus demonstra no texto que ele não tem nenhuma intenção de comprovar que ele foi enviado por Deus, mas ele deixa claro no próprio texto que o pão vai além do sustento corporal, é mais do que a comida. Jesus é mais do que simplesmente a comida que é provisória. A gente come de manhã, antes de vir para o culto da igreja, e quando chega na volta do culto, na volta da escola dominical, a barriga já fala assim: estou precisando de mais, e você tem que comer de novo, não é? E chega no final da tarde, às vezes nem está com muita fome, mas deixa eu fazer um cafezinho aqui, com um pãozinho, não sei o que tem mais, não é assim? O corpo está sempre precisando de mais. E Jesus diz: não, não é assim. O pão que desce do céu é aquele que vai além apenas do sustento corporal. E mais, o pão é dado por Deus, como nós dissemos, e o pão é dado ao mundo. Essa é uma outra coisa muito comum no nosso tempo. Está cheio de gente nas igrejas já achando que Jesus é propriedade delas, não é? Jesus só nós é que somos fiéis, só nós é que pertencemos a Deus. Lê do engano. O pão é dado a todo mundo. Ah, mas quem que vai ser alcançado? Isso não é da nossa alçada, isso não nos interessa, nós não temos como saber. Mas a vinda de Jesus é suficiente para salvar a quem? A toda a humanidade. Quem é que vai ser salvo ou não vai? Isso não é problema nosso, esse é problema da ação de Deus para alcançar as pessoas. Nós somos apenas instrumentos para proclamar a mensagem. Mas então nós encontramos Jesus no finalzinho do texto, e com isso nós concluímos a nossa meditação. Nós encontramos Jesus dizendo: eu não sou um pão, mas eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá a vida ao mundo. Eu sou aquele que veio de Deus. Eu sou o presente que vocês receberam. E aqui nós temos algo que é fundamental para as nossas vidas, como pessoas que foram alcançadas por essa mensagem. A nossa resposta ao presente de Deus, que é Jesus Cristo, deve ser a fé. E não se esqueça, também a nossa fé é motivada por Deus. Esse é o significado daquela expressão que aparece lá em 1 João, quando João diz assim: nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. A nossa resposta de fé à vinda de Jesus Cristo também é fruto da graça de Deus. É uma resposta de fé? Sim, e que deve se manifestar na prática da justiça, na prática da tolerância, na busca pela paz, na atitude de humildade, na disposição de perdoar e de acolher as pessoas. Tudo isso você vai encontrar com muita facilidade naquele trecho que todos nós conhecemos chamado Sermão do Monte. Tudo isso espera-se de quem foi presenteado com o pão da vida. Mas não se esqueça, a própria fé também é fruto da graça de Deus. A nossa atitude deve ser sempre a de gratidão, a de adoração, porque continuamos não merecendo e Ele continua nos amando e continua nos alimentando com o pão que dá a vida eterna. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos ter essa consciência de tão grande presente. Eu gosto muito de uma expressão que aparece lá no capítulo, lá no comecinho do livro de Hebreus, que o escritor de Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Essa é a realidade. A nossa atitude deve ser sempre de gratidão, de louvor, de adoração. Que seja essa a nossa atitude diante de tão grande presente. Deus nos abençoe. Amém.
Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Para sempre.